Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Esse é mais um conto da mais nova colaboradora do canal, Luciene Cordeiro, a autora de A Fera do Oiapoque. Esse novo conto, chamado Operação Lua de Sangue, é algo incrível, ambientado em um Brasil futurista onde terrorismo, forças armadas e supersoldados lobisomens se misturam em uma aventura emocionante. Desde já, peço que deixem seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não é um inscrito. Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro do canal. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais delongas, vamos para o conto. Operação Lua de Sangue, por Luciene Cordeiro. À medida que os anos passaram, o Brasil emergiu como uma potência militar de destaque. Sua presença nas negociações internacionais tão sólida quanto o eco de suas inovações tecnológicas. O país, que antes era visto apenas como uma promessa, tornou-se um líder em coalizões globais, influenciando não apenas nações vizinhas, mas o cenário político mundial. Essa ascensão meteórica, entretanto, trouxe consigo desafios tão grandes quanto as conquistas. No brilho do sucesso formaram-se sombras densas. Inimigos, tanto internos quanto externos, começaram a conspirar, alimentados pelo ressentimento, pela cobiça e pela desconfiança, levando a um período de tensão constante e instabilidade crescente. Nas margens desse turbilhão, uma organização rebelde chamada Os Filhos da Noite começou a surgir. O grupo, envolto em mistério, era composto por ex-militares que haviam perdido a fé nas instituições, cientistas renegados, movidos por visões sombrias de progresso e dissidentes políticos que enxergavam o governo como uma máquina opressora. Unidos por um fanatismo ideológico implacável, eles não buscavam diálogo ou negociação, mas sim destruição. Armados com tecnologia avançada, fruto de roubo ou criação própria, e um planejamento meticuloso, os Filhos da Noite desataram uma onda de ataques terroristas nas principais cidades do país. Em São Paulo, o caos tomou forma como trovões, mas os relâmpagos não vinham dos céus. Eram explosões que reverberavam pelos 4 cantos da cidade. A sede regional da Defesa Nacional foi o primeiro alvo. Um edifício sólido de arquitetura imponente e linhas modernas, que simbolizava a força e a organização militar, transformou-se em uma cratera fumegante. O impacto inicial destroçou sua fachada de vidro reforçado, lançando fragmentos afiados como lâminas que ricochetearam pelas ruas adjacentes. Colunas de concreto que sustentavam a estrutura desabaram em cascata, soterrando escritórios e corredores sob toneladas de escombros. Bandeiras que tremulavam orgulhosamente no alto do edifício agora estavam rasgadas e enegrecidas, caídas sobre o solo em meio aos destroços e veículos carbonizados. O centro financeiro, por sua vez, sofreu um golpe igualmente devastador. Os arranha-céus que pontuavam o horizonte como testemunhas do progresso econômico tornaram-se armadilhas mortais. Uma explosão inicial sacudiu o edifício mais alto, danificando os andares superiores e provocando um incêndio que se alastrou rapidamente pelos andares intermediários.
O vidro espelhado, que antes refletia a luz do sol e o movimento constante da cidade, desabou em cascatas brilhantes, transformando as calçadas e o asfalto em um campo coberto de estilhaços. No coração do centro financeiro, outro edifício conhecido por abrigar os principais bancos e empresas de tecnologia, desabou de forma controlada pelas explosões subsequentes. O impacto foi tão violento que a nuvem de poeira formada pela queda engoliu ruas inteiras, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Equipamentos de última geração, cofres de alta segurança e arquivos confidenciais foram pulverizados, enquanto chamas emergiam dos escombros como línguas de fogo famintas. Em volta desse epicentro de destruição, a cidade parecia um campo de guerra. Os sons da catástrofe eram ensurdecedores. Alarmes de incêndio gritavam sem descanso, misturado aos gritos de desespero e às sirenes de veículos de emergência. A atmosfera estava impregnada pelo cheiro metálico de sangue e o odor amargo de materiais queimados. O céu, normalmente azul, fora tomado por uma tonalidade cinzenta e sufocante, enquanto helicópteros sobrevoavam o caos tentando localizar sobreviventes. Os dois edifícios, um representando a força militar e o outro o poder financeiro, haviam se tornado ruínas indistinguíveis. No lugar do progresso havia agora apenas a lembrança de uma cidade que, mesmo com toda a sua grandeza, foi reduzida ao caos em questão de minutos. Os arredores, antes vibrantes e cheios de movimento, haviam se transformado em um retrato de devastação absoluta. Veículos que outrora avançavam apressados nas avenidas agora jaziam abandonados em desordem, formando um labirinto improvisado e infernal. Muitos ainda ardiam em chamas, suas carcaças metálicas retorcidas pelo calor intenso, espalhando um cheiro acre de combustível queimado e borracha derretida que impregnava o ar. Pelas ruas o caos era vivo. Pessoas corriam em todas as direções, impulsionadas pelo puro instinto de sobrevivência. Algumas carregavam crianças apertadas contra o peito, seus olhos arregalados refletindo medo e desorientação. Outras permaneciam imóveis, presas entre o pânico e a incredulidade, incapazes de processar a magnitude da destruição ao redor. A poeira das explosões flutuava no ar, densa como uma neblina mortal, dificultando a respiração e ardendo nos olhos enquanto os mais vulneráveis tossiam desesperadamente em busca de um ar mais limpo que nunca chegava. Os edifícios ao redor, embora poupados de um colapso total, eram agora fantasmas do que já foram. Janelas quebradas revelavam interiores abandonados às pressas, móveis tombados, plantas derrubadas e cortinas tremulando em silêncio, como bandeiras de rendição involuntária. Em alguns apartamentos, luzes ainda piscavam de forma intermitente, alimentadas por geradores agonizantes que não tardariam a falhar. Entre os escombros das ruas e os pedaços de concreto dos prédios danificados, papéis confidenciais flutuavam carregados pelo vento que soprava, insensível ao sofrimento humano. Eram fragmentos de documentos, contratos e registros que antes carregavam peso, mas que agora não passavam de pedaços de uma história que ruía, junto com os pilares da cidade. O cenário era mais do que físico. Era um testemunho moral de fragilidade. As ruas, uma vez pulsante de vida e progresso, eram agora um quadro de desolação que refletia o colapso de algo muito maior. A confiança, a segurança e o próprio espírito de uma cidade que se via à mercê de um inimigo invisível, mas devastadoramente presente. Apesar de toda a destruição, havia um inquietante método nos ataques. Cada alvo parecia calculado para infligir o máximo de impacto. Destruir a infraestrutura crítica e, ao mesmo tempo, semear o medo e a insegurança de forma devastadora. São Paulo, uma vez o coração econômico do Brasil, pulsava agora como uma batida descompassada.
sufocada por um terror que se infiltrava em cada esquina e sussurrava promessas de um futuro sombrio. A capital federal, Brasília, tremeu sob o impacto dos atentados que transformaram o coração administrativo do país em um campo de destruição. Explosões reverberaram entre os edifícios emblemáticos, como o Palácio do Planalto e a Esplanada dos Ministérios, cujas fachadas de vidro e concreto se estilhaçaram, espalhando destroços pelas amplas avenidas da cidade. O céu azul de Brasília foi rapidamente substituído por uma névoa de fumaça e poeira que obscurecia os icônicos traços arquitetônicos de Niemeyer, enquanto as sirenes ecoavam, amplificando a sensação de caos. Dentro do Palácio do Planalto, corredores que costumavam ser palco de decisões cruciais tornaram-se labirintos de perigo. Alarmes soavam incessantemente, e as autoridades, em meio ao pânico, corriam para salvar vidas e resgatar documentos confidenciais. Equipamentos destruídos e móveis virados testemunhavam o impacto de explosões que haviam sacudido o núcleo do poder político. Em contraste com a atmosfera formal habitual, o ambiente era tomado por uma tensão desesperadora. Em Salvador, o cenário não era menos desolador. Sabotagens meticulosamente planejadas atacaram pontos chaves da infraestrutura, paralisando a cidade. Rodovias que conectavam bairros e cidades vizinhas foram bloqueadas com explosões e destroços, isolando a capital baiana de suas rotas essenciais. Estações de transportes público, antes cheias de vida, eram agora cercados por concreto e metal retorcido, com vagões queimados e trilhos inutilizáveis. Os sistemas de comunicação estavam em colapso, deixando os cidadãos no escuro, sem informações sobre o que ocorria ou onde buscar ajuda. As ruas, que sempre foram vibrantes com a música e o ritmo característico de Salvador, haviam se tornado frias e silenciosas, exceto pelo eco de tiros e o grito ocasional de moradores desesperados. Veículos blindados das Forças Armadas patrulhavam a cidade, mas cada esquina parecia esconder uma nova ameaça. Apesar de sua força e recursos, o governo enfrentava dificuldade crescente em lidar com um inimigo tão coordenado e imprevisível. As Forças Armadas lutavam bravamente para proteger a nação, com soldados e oficiais arriscando suas vidas em emboscadas e confrontos nas ruas. A inteligência militar, em estado de alerta máximo, dedicava-se a desvendar a rede intrincada dos Filhos da Noite, enquanto o país mergulhava em um estado de tensão que deixava evidente a fragilidade de suas defesas frente ao inimigo interno tão astuto e letal. Das profundezas dos bunkers subterrâneos, onde as paredes de aço frio abafavam os sons do mundo em colapso, analistas e oficiais trabalhavam incansavelmente. Mapas digitais pulsavam em telas gigantescas, destacando os locais dos ataques e projetando potenciais alvos futuros. Gráficos de inteligência piscavam em vermelho, mostrando a intrincada rede dos Filhos da Noite e suas conexões com bases de dados e sistemas de segurança vulneráveis. O ambiente era opressivo, saturado pelo zumbido dos equipamentos e pela tensão dos presentes. A descoberta de que os rebeldes possuíam acesso a informações sobre armas biológicas ultrassecretas levou o pânico a um novo nível. Esses laboratórios, localizados em locais remotos e protegidos por protocolos quase intransponíveis, abrigavam agentes patogênicos capazes de desencadear pandemias globais. Um ataque direto a essas instalações não apenas ameaçaria o Brasil, mas poderia colocar todo o planeta à mercê de uma destruição biológica sem precedentes. Nas salas de conferência, os debates fervilhavam. Oficiais superiores, com rostos marcados pela exaustão, discutiam alternativas em vozes tensas e resolutas. O brilho intermitente das telas iluminava seus olhares sombrios, enquanto dados eram analisados
e descartados em um ritmo frenético. A proposta de reativar projetos militares arquivados ganhava força, acompanhada por sugestões de testar novas tecnologias ainda experimentais. Cada ideia carregava um peso ético e colossal, mas o desespero falava mais alto. Foi nesse clima de urgência quase palpável que, em um canto mal iluminado de uma sala de reuniões, um arquivo confidencial foi trazido à mesa. O Projeto Lobisomem. Um projeto antigo e enterrado nas profundezas da burocracia militar. Envolvia a criação de supersoldados geneticamente modificados, capazes de operar em níveis físicos e mentais muito além da capacidade humana comum. Com base em engenharia genética avançada e métodos clandestinos, o projeto havia sido abandonado décadas antes, devido às implicações éticas, aos riscos incontroláveis e à rejeição moral de cientistas e militares. Agora, em meio ao caos, a ideia voltava à tona como uma alternativa final. Vozes sussurravam sobre os riscos, soldados incontroláveis, mutações imprevisíveis e a possibilidade de que o próprio projeto se voltasse contra os seus criadores. Contudo, a perspectiva de um colapso total, a queda do governo, a destruição do país e uma catástrofe global iminente, forçava os líderes a considerar o impensável. O destino da nação parecia pender em uma balança frágil, onde a sobrevivência dependia de decisões que poderiam redefinir os limites do que era moralmente aceitável. Se falharmos agora, alguém murmurou, não haverá quem conte a história do que fizemos ou deixamos de fazer. O governo, apesar de seu vasto poder e influência, lutava para enfrentar uma ameaça tão bem organizada e imprevisível como a dos Filhos da Noite. Cada novo ataque era um golpe calculado que expunha vulnerabilidades, desmoralizando as forças de defesa e espalhando uma sensação de impotência entre os cidadãos. As cidades mais afetadas enfrentavam a realidade sombria. Explosões destruíam prédios importantes. Interrupções de energia mergulhavam bairros inteiros na escuridão. E mensagens de propaganda dos rebeldes surgiam em canais interceptados, amplificando o medo. As forças armadas, por mais preparadas e resilientes que fossem, pareciam sempre reagir em vez de agir, enquanto os Filhos da Noite permaneciam à frente, como um fantasma que conhecia os passos do inimigo antes mesmo de serem dados. O pânico entre os comandantes militares era palpável. Se os Filhos da Noite atacassem essas instalações, as consequências seriam incalculáveis, não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Os riscos não eram apenas a destruição física, mas o impacto geopolítico de uma catástrofe de tal magnitude, capaz de transformar a nação em um foco de instabilidade global. Mas à medida que as opções convencionais se esgotavam, novamente o desespero trouxe à tona um tópico há muito enterrado: o Projeto Lobisomem. Esse projeto sombrio, arquivado décadas antes, envolvia experimentos genéticos extremos para criar supersoldados com habilidades sobre-humanas. Suas bases científicas, baseadas na manipulação do DNA humano, foram consideradas promissoras, mas os riscos e o dilema ético acabaram levando ao seu cancelamento. Agora, em um momento em que a própria sobrevivência da nação estava em jogo, a ideia ressurgia com força. Os generais e cientistas no comando sabiam que a reativação do projeto Lobisomem era uma aposta perigosa. As implicações iam além de questões éticas. Existia o risco de descontrole total, de que os soldados modificados se tornassem tão imprevisíveis quanto os próprios rebeldes. Contudo, o tempo era curto e a pressão para agir era insuportável. No fundo das salas de comando, enquanto os debates fervilhavam, um oficial sussurrou o pensamento que assombrava a todos: é arriscar tudo ou assistir ao fim. O projeto Lobisomem nasceu como uma tentativa ousada de revolucionar a guerra moderna.
sob a liderança de uma equipe de cientistas de ponta e estrategistas militares. O programa, iniciado na década de 2020, buscava explorar o potencial genético humano, aliado à tecnologia de adição genética à inspiração em lendas regionais. A premissa era tanto prática quanto simbólica. Usar o arquetipo do lobisomem, uma criatura ágil, feroz e implacável, como base para um soldado que pudesse dominar qualquer campo de batalha. Os voluntários submetidos ao projeto passaram por transformações radicais. Utilizando o CRISPR-Cas9 e outros métodos de manipulação genética, os cientistas introduziram sequências genéticas derivadas de predadores, como lobos e felinos, combinados a alterações específicas para ampliar a força, a velocidade e a resistência. As mudanças também incluíam aprimoramento na visão noturna, nos reflexos e na regeneração celular, tornando os híbridos capazes de suportar ferimentos fatais para um humano comum. O resultado foi impressionante, mas aterrador. Os supersoldados apresentavam habilidades físicas sobre-humanas, conseguindo correr longas distâncias sem descanso, resistir a temperaturas extremas e reagir a frações de segundos a ameaças. No entanto, o perigo dessas melhorias foi estabilidade psicológica. As alterações genéticas não só aprimoraram os instintos de sobrevivência, como também os ampliaram a um nível incontrolável. Cada híbrido era marcado por um conflito interno devastador, a mente humana em constante batalha com os instintos predatórios. Durante os treinamentos, muitos soldados perderam o controle, atacando colegas de equipe e até civis. O comportamento agressivo combinado à imprevisibilidade tornou evidente que o projeto estava lidando com mais do que simples aprimoramento físico. Haviam criado algo que os próprios cientistas chamaram de feras racionais. O arquivamento do projeto Lobisomem foi inevitável após uma série de incidentes graves. Em uma das missões de teste, um grupo de híbridos descontrolados transformou o exercício de resgate em um massacre, eliminando não apenas os inimigos simulados, mas também a equipe de apoio e os reféns civis do treinamento. Os relatórios confidenciais documentaram não apenas a destruição física causada, mas também o impacto psicológico nos próprios híbridos, muitos dos quais não conseguiam se reconciliar com os atos cometidos enquanto estavam sob a influência de seus instintos bestiais. Embora abandonado oficialmente, o projeto deixou um legado perturbador, a confirmação de que era possível criar soldados além dos limites humanos, mas a um custo de transformá-los em algo profundamente diferente do que se pretendia. Agora, com a nação à beira do colapso, a ideia de reativar o programa reacendeu debates intensos entre os líderes militares e cientistas. Seria essa a única esperança de deter os filhos da noite? Ou o Brasil estaria apenas criando uma ameaça ainda maior do que aquela que tentavam combater?